cantos que o Senhor nos deu, Senhor. Abençoe, Senhor, mais este companheirismo do estudo dessa mensagem, Senhor. Que a mesma unção que esteve lá quando o irmão Brana pregou esteja aqui sobre nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde com Jesus, irmãos. Estamos aqui mais uma tarde, novamente, dando estudo, continuando o estudo da mensagem Então Jesus chegou e chamou. Mensagem essa pregada pelo nosso profeta, William Marion Branham, profeta para essa última era. E nós temos um momento de leitura, e após o momento desta leitura, damos oportunidade aos irmãos que estão presentes dar o destaque. E aos que estão pela internet, vocês também terão a oportunidade de dar os seus destaques. O número na qual você irá mandar o seu destaque será colocado em algum momento na tela. E cremos que seremos ricamente abençoados. Vamos nos colocar de pé. Ler a escritura que o profeta usou para pregar essa mensagem, que está no Evangelho de São João, capítulo 11, os versículos 18 a seguir. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quando pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Marta, a Maria, sua irmã, dizendo: Ó Mestre, o Mestre está cá e chama-te. Senhor Deus, estamos, Senhor, dando continuidade, Senhor, a este rico estudo, crendo, Senhor, que até este momento o Senhor nos tem abençoado, o Senhor nos tem ensinado através desta leitura. Peço que continue, Senhor, derramando esses ensinamentos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos começar a leitura a partir do parágrafo que paramos no último companheirismo, que foi o parágrafo 125. Note agora Moisés, em sua hora sombria. Ele sabia, sua mãe lhe tinha contado como Jeová o tinha levantado, como ele ia ser o libertador do povo. Ele tinha tentado fazer isso do ponto de vista militar, porque era militar, criado com Faraó. Tornou-se um líder. Ele estava para ser o próximo Faraó, e saiu para tentar libertá-los com a própria mão. Mas Deus não liberta dessa maneira. Deus liberta pela sua mão. Assim, ele se tornou inteligente, instruído, conseguiu seu doutorado em filosofia e doutorado em direito, e todos os graus em direito e doutorados em divindade que acompanhavam, suponho. Assim ele pensou: eu realmente a tenho agora, sou recém-formado do seminário. Assim ele saiu e falhou. Então Deus o levou lá fora por 40 anos e tirou toda aquela instrução dele.
Veja, 40 anos. Agora ele é um velho, a barba até a cintura, uma vara na mão, Todas as esperanças de libertar o povo se havia ido. Aqueles pobres hebreus lá, sofrendo com aqueles capatazes, e as costas açoitadas, e amassadores de barro naquela lama. Todas as esperanças de libertar haviam acabado. E então, certo dia, numa parte remota do deserto, Jesus veio, uma coluna de fogo. Ele disse: Eu sou. Esse era quem ele era. Certo dia, ele estava conversando. Ele disse: Bem, tu dizes que viste Abraão? Ora, ele disse: Ora, tu não tens mais de 50 anos e dizes: Sabemos que tu estás louco, tu tens demônio. Ele disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, foi Jesus que veio numa coluna de fogo, em sua hora mais sombria. E ele foi. Então, você sabe, quando Jesus lança a mão de você, isto faz fazer coisas que parecem loucas para o mundo. Você poderia imaginar aquele velho indo lá para tomar posse daquela cidade ou daquele país? E ele o fez, com uma vara torta na mão, mas ele próprio estava na mão de Deus. Foi isso que fez a diferença. Bem, falemos de outro personagem, só por um momento. Falemos acerca de Jairo, na Bíblia. Nos dias de Jesus, ele era um bom companheiro, pequeno. Ele era um crente secreto. Eu o chamaria como um crente fronteiriço, como os espias que atravessaram e provaram as boas coisas e voltaram e disseram que não se podia fazer aquilo. Mas Jairo era um crente secreto. Ele cria no Senhor Jesus, porque era um ótimo companheiro. Ele provavelmente estudou os rolos e viu que Jesus preenchia todos estes requisitos. E ele era aquele profeta que havia de ser despertador, conforme Moisés. Mas ele não podia fazer sua confissão, porque qualquer um que fizesse confissão que tinha saído e estado com Jesus, bem, na mesma hora eles eram excomungados. E ele era sacerdote. Mas você sabe, Deus tem uma maneira de forçar a questão, às vezes, para levá-lo a fazer alguma coisa. Assim, você sabe, ele tinha uma garotinha, sua filha única, e ela ficou muito enferma, e chamaram o médico. E o médico fez tudo o que podia fazer, e a criancinha adoeceu cada vez mais. Agora o médico chamou e disse: Jairo, detesto lhe dizer isso, doutor ou reverendo Jairo, mas sabe de uma coisa? Essa menininha vai morrer. Ela só tem cerca de mais 1 hora para viver. Eu posso imaginar todos histéricos e as pessoas de pé em volta, chorando, e puseram-a numa caminha, com um pequeno sofá ali. Então posso ver um pequeno Jairo dar a volta, apanhar seu pequeno chapéu ministerial e vestir a capa. Sua esposa disse: Aonde vai? Você sabe, suponho que eu sou forçado a fazer isto. Então ele saiu pela porta e disse, onde seu pastor se encontrava ali, disse: Jairo, aonde vai? Bem, pensei em dar uma volta. Você sabe, era sua hora mais sombria. Eis que alguém veio pela estrada e disse: Ei, Jairo, sabe quem está lá no cais? Jesus de Nazaré, aquele profeta acabou de chegar. Era sua hora mais sombria. Então Jesus veio justamente na hora sombria. Posso vê-lo puxar aquele chapeuzinho para baixo sobre seu rosto e descer a estrada tão rápido quanto podia. Ele disse: Senhor, vem impor tuas mãos em minha filha, e ela viverá. Quando ele estava voltando pelo caminho, subitamente alguém disse: Não enfades, ela já morreu. Ela morreu ontem, e está pronta para o sepultamento agora. E ele estava, seu aflito coração, a ponto de partir-se. Posso ver Jesus olhar para ele e dizer: Não te hei dito, não temas e verás a glória de Deus? Imagino que seu coração voltou a bater normal.
Foi pela estrada observando cada movimento. Ele chegou em casa, disseram: "Oh, ela está morta." Ele disse: "Ela não está morta, ela dorme." Bem, disseram: "Agora nós ouvimos que tu estavas louco, agora sabemos que estás." Ele disse: "Saiam todos vocês, incrédulos. Não posso fazer nada enquanto vocês, incrédulos, estiverem sentados aqui." Ele pôs todos eles para fora. Então foi até a criancinha, disse: "Levanta-te, menina." E ela se levantou. A hora mais sombria, a morte tinha chegado àquele lar. Então Jesus veio. Agora, notamos que quando esta garotinha estava enferma, ela não esperou como Nicodemos por uma entrevista particular à noite. A necessidade era naquela mesma hora. Ele tinha de entrar em ação no mesmo instante. A mesma coisa neste instante. Se já houve uma hora em que você vai querer ser curado, a hora é agora. Não espere por alguma outra hora. Esta é a hora de entrar em ação. Sim, Senhor. Ele ficou desesperado. Então Jesus chegou e a chamou dentre os mortos. O cego Bartimeu, mais um personagem do qual falaremos só por um minuto. Gostaria de lhe contar a história da vida dele, como ele era, como ele ganhava vida com pombinhos que davam cambalhotas. E assim, naqueles dias, tinha um cordeiro que guiava o cego, do mesmo modo que hoje tem um cão que guia o cego. E assim, certo dia, a história é contada sobre o cego Bartimeu, que Jesus, antes que ele tivesse entrado em cena, e que ele tinha uma garotinha que estava enferma, e ele disse, saiu e clamou e rogou ao Senhor. Disse: Senhor, se tu somente me deres esta vida da minha garotinha, nunca pude vê-la, mas se tu somente permitires que ela viva, eu te prometo amanhã que te darei meus 2 pombinhos. Era isso que ele tinha para entreter o povo, tantos mendigos. Ele tinha de ter algo em comum. Assim, 2 pombinhos davam cambalhotas, um sobre o outro. Assim, ele disse, bem queria. Ele ofereceu, deu a oferta, porque a criancinha ficou boa. Algumas noites depois disso, a esposa ficou doente, e ele deu a volta ao lado da casa, disse, Senhor, nada mais tenho exceto meu cordeirinho que me guia. Ele disse, se tu permitires que ela fica boa, disse, eu te darei este cordeiro. E assim no dia seguinte sua esposa ficou boa, de modo que aqui estava ele indo, e disse, o sacerdote disse, aonde vais, cego Bartimeu? Ele disse, vou oferecer este cordeiro. Disse, minha esposa, Jeová curou minha esposa, e disse, vou oferecer este cordeiro. Disse, tu não podes oferecer este cordeiro, Bartimeu. Disse, este cordeiro são teus olhos. Ele disse, mas se Bartimeu cumprir sua promessa a Deus, Deus proverá um cordeiro para o olho de Bartimeu. Certo dia, ele ouviu um barulho vindo da cidade, alguns gritando, Ei, tu profeta da Galileia, dize-me que tu ressuscitas os mortos? Era o sacerdote. Temos um cemitério cheio aqui em cima. Vai e ressuscita alguns. Dize-me que tu ressuscita os mortos. Vejamos-te ir ressuscitar um daqueles bons homens, jazem ali. Vejamos-te ressuscitá-los. Outros diziam, se és profeta, dize o que eu fiz ontem. Alguns deles diziam, glória a Deus nas alturas, abri caminho para o rei de Israel. Todos os tipos de rebuliços e centenas deles. Agora, se você for alguma vez a Jericó e notar onde ele estava sentado, ele estava a quase 200 jardas, 183 metros, de onde eles saíam pelo portão. Agora, sem dúvida, pessoas tropeçando nele, e o pobre e velho companheiro sentado ali ao vento, com calafrios, e os trapos ao redor dele, e sem cordeiro para guiá-lo, e sem o pombo, e ele estava provavelmente sem combustível para o inverno, deve ter sido por volta de outubro, e estava frio, e ali estava ele sentado nessa condição, e alguma dama amável deve lhe ter dito quando ele disse, de que se trata todo o barulho? Você sabe, há algo estranho.
onde Jesus está, há sempre um bocado de barulho. Sim, certo. Ele disse: de que se trata todo o barulho? Bem, eles disseram: esta amável dama, ela deve ter sido seguidora de Jesus. Ela disse: tu sabes, é Jesus de Nazaré. Bem, quem é Jesus de Nazaré? Bem, tu sabes, a Escritura diz que o Senhor Deus despertará um profeta. Oh, sim, queres dizer o filho de Davi? Ele está na terra? Eu o tenho visto fazer exatamente. Ele é a palavra, exatamente. Ele gritou: ó Jesus, ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora ele sabia, ele já tinha passado. Ele sabia que seu grito físico não poderia ser ouvido, mas ele sabia que se ele era a palavra e era aquele Messias, ele teria de ser profeta, porque o Messias era profeta, e ele sabia que poderia sua fé em Deus. Sem dúvida que ele soltou um grito: Jeová, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Agora permite que eu seja capaz de pará-lo. E ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provavelmente, todos os gritos, ele não poderia ouvir isto, mas sua fé o parou. Jesus disse assim, e Jesus parou: eu quero pregar sobre isso, talvez uma vez um dia. E então Jesus parou, e ele parou. Ele olhou em volta e disse: a tua fé te salvou. Na hora mais sombria, então Jesus veio. Na manhã anterior, e essa houve quando ele, a manhã antes dele chegar, saindo pelo portão naquela tarde, ele tinha entrado na cidade. Havia um homem ali, chamado Zaqueu, e ele era um homem de negócios da cidade. Sua esposa, Rebeca, era uma boa mulher, uma crente no Senhor Jesus, mas ele, o próprio, não cria, porque o rabino lhe tinha dito: não há profetas, não temos tido profetas. Isso é um monte de bobagens. Não creia em coisas como essas. Tu és um homem finamente culto. Teu negócio aqui. Ora, nunca faças isso. Vê a tua posição na igreja. E assim ele tinha dito a Rebeca. Disse: ó, isso é bobagem. Não há essa coisa como profeta. Mas você sabe, Rebeca tinha orado até que o aflito coração dela não estava aguentando mais. Ele mesmo queria ver. Assim, ele sabia que ele havia de estar na cidade aquele dia. Assim, sabe o que ele fez? Ele era pequeno em estatura, de modo que poderia não ser capaz de vê-lo quando passasse por causa da multidão. Por isso ele disse: vou descobrir se ele é profeta ou não. Se olhar para ele no rosto, eu lhe direi se ele parece diferente de qualquer outro homem. Assim ele subiu numa árvore e puxou todas as folhas ao seu redor e coisas tais, e se sentou ali e disse: agora você sabe, quando ele passar, eu o verei. Assim, quando ele dobrou a esquina, caminhando assim, descendo a rua, chegou exatamente sob a árvore. E ele parou, olhou para cima, disse: Zaqueu, desce, vou para casa contigo. Ó, sua hora mais sombria. Ele era profeta ou não profeta? Na hora mais sombria, Jesus veio. Ele soube quem ele era. Zaqueu, desce. Zaqueu disse: se cometi alguma injustiça, eu restituirei, farei qualquer coisa. E ele ficou convencido. Jesus veio. A mulher com fluxo de sangue tinha ido. A Bíblia disse: ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Nenhum deles pôde ajudá-la. Sem dúvida, os médicos tentaram com afinco, mas falharam. Não puderam ajudá-la. Ela tinha tido este fluxo de sangue por anos e anos, provavelmente desde a menopausa. Agora, ela era uma mulher idosa e simplesmente continuava. Não podia fazê-lo. Oh, ela estava em desespero, porque sem dúvida aquela manhã
quando o pequeno barco encostou entre os salgueiros lá embaixo, ela morava no morro, acima. Provavelmente seu marido tinha vendido os cavalos e a fazenda tinha sido hipotecada e tudo mais, tentando conseguir que sua pobre esposinha sarasse. E não, ela tinha ouvido acerca dele. Ela disse: quem é aquele lá embaixo? Disse: esse é aquele profeta da Galileia. Amém. Vamos parar no parágrafo 163 e vamos dar oportunidade aos destaques. Irmão Luiz Otávio. Vou ler o parágrafo 157, 158 e 159. Na manhã anterior a essa, houve quando ele, a manhã antes dele chegar, saindo pelo portão, aquela tarde, ele tinha entrado na cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era um homem de negócios da cidade. E sua esposa, Rebeca, era uma boa mulher, um crente no Senhor Jesus. Mas ele próprio não cria, porque o rabino lhe tinha dito: não há profetas, não temos tido profetas. Isto é um monte de bobagem. Não creias em coisas como estas, tu és um homem finalmente. Culto teu negócio aqui, ora, nunca faças isso. Vê a tua posição na igreja. E assim ele tinha dito a Rebeca. Disse: isto é bobagem, não há essa coisa como profeta. Amém. Amém. Irmão João Batista. O parágrafo 135 e o 139. Você sabe, era sua hora mais sombria. Eis que alguém veio pela estrada e disse: Ei, Jário, sabe quem está lá no cais? Jesus de Nazaré. Aquele profeta acabou de chegar. Era sua hora mais sombria. Então Jesus veio justamente na hora sombria. Posso vê-lo puxar aquele chapeuzinho para baixo sobre o rosto e descer a estrada tão rápido quanto podia. 139. Ele disse: saiam todos vocês incrédulos. Não posso fazer nada enquanto vocês incrédulos estiverem sentados aqui. Ele pôs todos eles para fora. Então foi até a criança e disse: levanta-te, menina. E ela se levantou. A hora mais sombria, a morte tinha chegado àquele lá. Então Jesus veio. Amém. Amém. Eu vou ler o destaque da irmã Adriana, parágrafo 153. Bem, tu sabes, a Escritura diz que o Senhor Deus despertará um profeta. Ó sim, queres dizer o filho de Davi? Ele está na terra? Eu tenho visto fazer exatamente. Ele é a palavra, exatamente. Irmão Paulo Ariel. Boa tarde com Jesus. Quero ler aqui apenas a primeira frase do parágrafo 132. Mas você sabe, Deus tem uma maneira de forçar a questão às vezes, para levá-lo a fazer alguma coisa. Queria deixar um pequeno comentário sobre, às vezes nós pensamos, não sabemos o que Deus está fazendo e tomamos decisões precipitadas. E isso me faz pensar naquela frase: Jesus era tudo o que eles precisavam, mas não era o que eles queriam. Se o Senhor tivesse mandado tudo o que eles queriam para não o que eles precisavam, você estaria salvo hoje? Eu não sei. Não, certamente que não. Mas ele sabia o que tinha de ser feito, a redenção pelo sangue. Amém. Amém. Ótimo destaque do irmão Paulo Ariel. Vou ler o destaque da irmã Ana Leia, parágrafo 137. Posso ver Jesus olhar para ele e dizer: não te hei dito, não temas que o verás a glória de Deus? Imagino que seu coração voltou a bater normal. Foi pela estrada, observando cada movimento. Ele chegou em casa, disseram: ela está morta. Ele disse: ela não está morta, ela dorme. Irmão Pedro Davi.
Boa tarde com Jesus, irmãos. Vou ler o parágrafo 155 e 156. E Jesus parou. Eu quero pregar sobre isso, talvez uma vez, um dia. Então Jesus parou. E ele parou, ele olhou em volta e disse: a tua fé te salvou na hora mais sombria. Então Jesus veio. Amém. Vou ler o destaque da irmã Lisa Couto, parágrafo 130. Você sabe, quando Jesus lança a mão de você, isto faz fazer coisas que parecem loucas para o mundo. Você poderia imaginar aquele velho indo lá para tomar posse daquela cidade ou daquele país? E ele o fez com uma vara torta na mão, mas ele próprio estava na mão de Deus. Foi isso que fez a diferença. Irmão Daniel Lucas. Vou ler os parágrafos 136, 137, 138 e 139. Ele disse: Senhor, vem pôr tuas mãos em tua filha, em minha filha, e ela viverá. Quando ele estava voltando pelo caminho, subitamente alguém disse: não o enfades, ela já morreu. Ela morreu ontem e está pronta para o sepultamento agora. Seu aflito coração estava a ponto de partir-se. Posso ver Jesus olhar para ele, dizer: não te hei dito, não temas e verás a glória de Deus? Imagino que seu coração voltou a bater normal. Foi pela estrada, observando cada movimento. Ele chegou em casa. Disseram: ela está morta. Ele disse: ela não está morta, ela dorme. Bem, disseram agora: nós ouvimos que tu estavas louco, agora sabemos que está. Ele disse: saiam todos vocês incrédulos. Não posso fazer nada enquanto vocês, incrédulos, estiverem sentados aqui. Ele pôs todos eles para fora. Então foi até a criança, disse: levanta-te, menina, e ela levantou. A hora mais sombria, a morte tinha chegado àquele lar, então Jesus veio. Amém. Amém. Vou ler o destaque da irmã Luzia, parágrafos 90 e 91. Agora, quando você tem fé verdadeira, quando esses dentes das engrenagens começam a se engrenar assim, a roda vai girar, algo vai acontecer, porque há poder de ambos os lados, poder em fé e poder. A roda pequena girou pela fé, a grande girou pelo poder de Deus. Quando essas coisas se põem a girar, algo tem de acontecer. Para produzir essa luz ali, requer-se duas peças de material, um dínamo girando juntos. É exatamente como você. Isso produzirá luz, produzirá fé, produzirá poder, produzirá cura. Quando o crente e Deus começam a girar juntos, isso gera o poder da sua ressurreição. Quando o crente toma a palavra dele no coração e começa a gerar isso produz fé, porque ele prometeu, tudo está em linha. A única coisa que você tem a fazer para obter eletricidade é apertar o botão. Agora, isso é tudo que você tem a fazer quando essa escritura está para se cumprir agora. Aperte o botão, não tenha medo. Irmão Levi. Boa tarde com Jesus. Parágrafo 154 ao 156. Ele gritou: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora ele sabia, ele já tinha passado. Ele sabia que seu grito físico não poderia ser ouvido, mas ele sabia que se ele era a palavra e era aquele Messias, ele teria de ser profeta, porque o Messias era profeta. E ele sabia que poderia. Sua fé em Deus, sem dúvida que ele soltou um grito: Jeová, tem misericórdia de mim, tem misericórdia.
Agora permite que eu seja capaz de pará-lo. E ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provavelmente todos os gritos, ele não poderia ouvir isso, mas sua fé o parou. Jesus disse assim, e Jesus parou. Eu quero pregar sobre isso, talvez uma vez um dia. Então Jesus parou, e ele parou. Ele olhou em volta e disse: A tua fé te salvou. Na hora mais sombria, então Jesus veio. Amém. Amém. Eu quero ler o destaque da irmã Maria Flora, parágrafo 163. A mulher com fluxo de sangue tinha ido, a Bíblia disse, ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, nenhum deles pôde ajudá-la. Sem dúvida, os médicos tentaram com afinco, mas falharam, não puderam ajudá-la. Ela tinha tido este